Boa noite a todos. A palavra batizar significa, ou traduzindo, é uma palavra que traduzida significa mergulhar. Batizar significa afundar você, como um submarino vai emergir, ou seja, vai afundar. Assim, uma pessoa batizada é uma pessoa que foi mergulhada, que foi afundada, que entrou dentro do Espírito. É uma expressão que ela permeia principalmente o Novo Testamento. Alguns cristãos tradicionais não aguentam nem ouvir falar em batismo no Espírito, resistem a isso, mas eu não vou entrar aqui em doutrina, eu vou entrar aqui dentro do milagre. E para falar de milagre, eu quero convidar um homem lá da Síria, e esse homem vai testemunhar sobre o milagre de quando ele mergulhou na fé, mergulhou e foi curado. Amém? Mergulhando na unção. E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem, algumas versões chamam de general. Era um grande homem diante do seu Senhor, de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este homem herói valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram preso uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. Veio, pois, de Naamã com os seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada, e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou, e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos, e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te dissesse alguma grande coisa, porventura não o farias? Quanto mais dizendo-te: lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. Esse texto está lá em 2º livro de Reis, capítulo 5, de 1 a 14, você vai encontrar esse texto. Quantos aqui já mergulharam no Jordão? Tem uma turma que foi comigo e mergulhou no Jordão, porque eu mergulhei no Jordão. Uma água cristalina, uma água assim, que estava um dia muito quente. O pastor Henrique falou comigo assim: puxa, pastor Lobo, eu esqueci da roupa. Eu falei: não tem problema, deixa que eu batizo essa turma. E mergulhamos ali no Jordão, e foi uma delícia. Eu não sei o que esse general Naamã achou de ruim. Talvez seja as águas turvas de alguma ponta, de algum lado, de algum lado do Jordão, mas aonde eu mergulhei a água estava clara, claríssima. Eu enxergava o meu pé assim com a água no peito. Mas o que acontece aqui, gente? Existe um homem que ele tem uma aparência impressionante. Ele é general, ou capitão do exército, que significa o comandante do exército. Ele é um herói valoroso, alguém que venceu muitas batalhas, alguém que era saudado como autoridade no meio do seu povo. Você sabe que se chega alguém aqui no Brasil que é um herói nacional, me lembro quando saiu o filme do BOPE. Você lembra desse dia? Saiu e logo depois teve o 7 de setembro. Aquele pessoal do Rio de Janeiro que estava cansado de viver na criminalidade, aplaudiu de pé os heróis do BOPE. Na verdade, o Capitão Nascimento não é o herói, é um anti-herói. Mas o povo precisava daquilo ali. Quando chega um jogador de futebol, é um verdadeiro histerismo. Você percebe
que são heróis, que trazem, e o papai coloca o nome do filho, do herói. Você vai ver, daqui a uns 18 anos, o garoto de 18 anos vai tudo chamar Neymar, Oscar, enfim, o nome desses jogadores de futebol que estão por aí. Esse homem, ele tinha uma aparência externa de vencedor, porém ele era leproso. É gente que por fora, você olha assim e fala, mas esse homem tem tudo na vida. Mas quando você entra na intimidade dele, da casa dele, da vida dele e do coração dele, você percebe que é só aparência. Quando a Bíblia fala sobre a gente ser verdadeiro com Deus, ele fala, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar. Mas na verdade os homens são reprovados. Eles se auto-reprovam, ou são reprovados por gente que está de fora, e se envergonham por isso. Esse é o caso de Naamã. Um homem bom, mas que tem uma vida ruim. Ele é um homem que ele é apreciado, mas ele tem uma vida muito ruim. Ele está escravo de uma condição, a lepra. A lepra, muito mais do que uma doença física, ela produz uma doença social. O sacerdote examinará a praga na pele e da carne, e o pelo na praga, e se o pelo na praga se tornou branco, e a praga parecer mais profunda do que a pele na sua carne, é praga de lepra. O sacerdote o examinará e o declarará imundo. Levítico 13:3 e todo Levítico 14 vai falar sobre a praga da lepra. O leproso, ele era segregado. O leproso, ele era excluído. O leproso, a partir do momento em que ele adquiria, a lepra vem de um bacilo que produz a insensibilidade nas extremidades das mãos, da orelha, do nariz. A pessoa vai perdendo aquilo. A pessoa vai se decompondo, e o estado dela, a aparência dela, vai se tornar como de um ser que foi destruído. E por isso mesmo, por não ter cura, e naquele tempo, gente, existiam algumas curas sacerdotais, mas para a lepra não. O interessante é que você vai enxergar que desde a lei, ou seja, pega o livro do Levítico, que está lá no início da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Números, Levítico, até Jesus, nenhum judeu havia sido curado de lepra, nenhum. Pastor, e Naamã? Naamã é sírio, não é judeu. Inclusive, existem 3 milagres chamados messiânicos. Quando alguém cumprisse esses milagres, esse alguém seria identificado como Messias. Fazer um mudo falar, fazer um cego de nascença ver e curar um leproso. E Jesus, ele faz isso. E alguns fariseus resistem a ele e dizem, mas não será esse o filho de Davi? Que devíamos esperar. Mas eles resistem, apesar de Jesus apresentar a eles provas inequívocas de que ele era o Messias. Os próprios discípulos de João Batista perguntam para ele, tu és aquele que havia de vir ou devemos esperar outro? Ele diz, espera um pouquinho. Ele realiza um monte de milagres, fala assim, olha, os cegos vêm, os surdos ouvem, os mudos falam, os leprosos são purificados e aos pobres é anunciado a chegada do reino de Deus. São milagres messiânicos que autenticam, que credenciam Jesus como aquele que havia de vir. Mas a aparência, a tradição, o preconceito religioso impede as pessoas de serem curadas. Gente
que resiste e diz, não, eu só sou curado na igreja tal, eu só sou curado na religião tal, eu só sou curado se eu pedir para o santo tal. O céu é uma região compartimentalizada, então tem santo para tudo, santo para o casamento, para causas impossíveis, para quando você perdeu as coisas, para quando seu filho foi embora. E Jesus, ele chega, ele passa um rolo compressor sobre tudo isso e diz, vocês estão olhando para o lugar errado. Eu sou a resposta. O leproso, ele é alguém que é contaminado. Também as vestes do leproso, em quem está a praga, serão rasgadas, sua cabeça será descoberta e cobrirá o lábio superior e clamará, imundo, imundo. Todos os dias em que a praga houver nele, será imundo. Imundo está, habitará só, e a sua habitação será fora do arraial. Você está com lepra? Então você não pode mais ver teu filho. Você está com lepra, você não pode mais tocar na sua mulher, na sua namorada. Você está com lepra, você não pode mais viver uma vida social. Você não pode mais sentar num restaurante com a tua família, com aqueles que você ama, e nem com aqueles que você odeia, porque você está excluído, você está fora, você vai viver longe. Alguns tropeços que a gente dá na vida faz com que a gente seja excluído. Eu tenho muita misericórdia de algumas pessoas que vêm pedir socorro para mim. Porque eu sei quem eu era e quem eu sou. Então eu não sou capaz de julgar. Por que você é desse jeito, pastor? Outro dia aqui no culto dos homens, o rapaz perguntou, pastor, o senhor parece que o senhor é apaixonado por Deus. Eu respondi, porque aquele que muito é perdoado, muito ama. Gente que não perdoa, gente que não tem compaixão, é gente que nunca foi perdoada. É gente que revela a si mesmo na crítica que faz para o outro. O nosso Deus, gente, não é um Deus apático, não é um Deus sem sentimento, não é um Deus antipático ou contra o sentimento. Nosso Deus é um Deus simpático. Ele entra na tua história, ele se importa com você, ele toca no ferido, ele toca no leproso. Ninguém podia tocar, mas eu toco. Ninguém podia tocar na mulher prostituta imunda, mas eu abraço, eu toco. Inclusive, quando Jesus ressuscita, quem é a primeira pessoa que é testemunha dele? Maria Madalena, ex-prostituta. Aquela a quem Jesus perguntou, onde estão os teus acusadores? E ela, tremendo, responde, foram embora, Senhor. Portanto, eu também não te condeno, vai e não peques mais. Não caia mais nesse calabouço, não entre mais nesse buraco sem saída, não entre mais nesse beco, não peques mais. E ela passa a servir a Jesus, a moça de má fama, a moça que ninguém queria tocar. Jesus, ele se revela como um Deus que se fez carne e veio para ter misericórdia da gente. Que tipo de gente que andou com Jesus? Me diz o nome de um perfeitão que andou com Jesus. Pedro negou Jesus 3 vezes. Pedro, no capítulo 16, ele recebe um elogio de Jesus. E Jesus diz, não te revelou carne e sangue, mas meu Pai que está nos céus. Quando ele diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. No mesmo capítulo, Jesus diz, aparta-te de mim, Satanás, porque não cogitas das coisas do alto, mas das coisas da terra. Quem foi que andou? João, o amoroso, o apóstolo do amor. Gente, João é o cara que quando eles estão vindo por Samaria, eles estão entrando lá, os samaritanos não quiseram receber ele. Senhor, vamos orar para que Deus mande fogo do céu e queime essa turma toda aí. João era quase do Estado Islâmico. Ô João, vós não sabeis de que espírito vós sois. Porque o Filho do Homem não veio para destruir, não veio para matar, não veio para condenar. Ele veio para salvar, João. João, aquele espírito assassino dele. Queima, Jeová.
Quem foi o perfeito que andou com Jesus? Jesus andou com pecadores, ele andou com prostitutas, ele andou com os desvalidos. Quem afluíam para ele? O que a Bíblia diz, gente? Os aleijados, os tortos, os mancos, os lunáticos, os doidos. O hospício, o povo fugia do hospício para andar com Jesus. Gente que não tinha valor, gente que se olha e fala assim, esse cara não serve para ser crente. Esse aqui vai para o céu, olha aqui. Em verdade vos digo, que se a tua justiça não for maior, muito maior, do que a justiça dos fariseus, de forma alguma entrareis no reino de Deus. Mas eu vos digo, que publicanos e prostitutas entram adiante de vós no reino dos céus. Gente que não vale nada, mas que creu no Senhor. Gente que não é moralista, aliás, não vou nem usar essa expressão, gente que não tem uma conduta moral igual a mim, igual a tua, mas que crê no Senhor e é lavado no sangue do Cordeiro. Escuta o que eu vou dizer aqui para você não esquecer mais. Papai e mamãe me ensinavam assim, talvez você também tenha aprendido assim. O bonzinho vai para o céu. O mal vai para o inferno, filhinho. Alguém aprendeu assim ou só eu? Parabéns. Você aprendeu errado igual a mim. A mesma coisa que mamãe que me ama me ensinou, mais uma bobagem. Todas as religiões, budismo, hinduísmo, shintoísmo, todas, espiritismo, todas elas exigem que o ser humano faça algo de bom para ir para o céu. Todas elas. Os 8 passos do budismo, as 5 leis do islamismo. Você tem que visitar Meca uma vez na vida, tem que orar e jejuar no mês do Ramadã. Você tem regras para cumprir. A única religião que diz que você não precisa fazer nada é o cristianismo. Vós sois salvos pela graça mediante a fé, é dom de Deus, não vem de vós, não vem das suas obras, para que ninguém se glorie. É um presente que Deus dá, toma, a salvação está aqui. Você recebe se você quiser, mas o homem quer se esforçar, ele quer merecer. O orgulho do coração do homem, que ele quer fazer para merecer. Eu tenho que ir para o céu, querido. Ao homem é impossível salvar-se. Impossível. Sabe o que é impossível? Eu vou dizer o que é impossível. Você pega 2 penas de galinha e bate asa até chegar na lua. Você vai chegar na lua, meu irmão? Impossível. Não tem o jeitinho brasileiro, não tem aquele atalho, não dá para você corromper ninguém. O homem, com a sua própria energia, com a sua própria bondade, com a sua própria caridade, está falido absolutamente, foi em bancarrota. Só tem um acesso ao céu, chama-se Jesus de Nazaré. Eu sou a porta, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você não tem uma aliança com o Cordeiro de Deus, você não entra no reino dos céus. Vou exemplificar para você aqui. Vou tentar fazer, vou desenhar agora. Presta atenção. Eu vou contar as portas desse tempo. Tem uma aqui, 2, 3 lá em cima, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tem uma que eu sei que está para lá, 12. Mais 2 do banheiro masculino, 13, 14. Uma do banheiro feminino, 15. Tem 15 portas aqui, 15. Mas só uma porta dá acesso à rua. Todos os caminhos levam a Deus. Não levam não, querido. Só quem te leva ao Pai é Jesus Cristo. Ele é a porta. Não, mas essa porta aqui é tão agradável, pastor. Eu vou até olhar aqui dentro. Deve ter um sofá aqui dentro, confortável. De repente vem um irmão aqui, traz um cafezinho para mim, um biscoitinho, um salgadinho. Querido, só tem um caminho. Naamã, ele achava que a sua cultura, a sua posição como líder
dentro do exército sírio, a maneira como o povo o reconhecia ia afetar a posição e a cura de Deus na vida dele. E era uma bobagem. O que você não entendeu nessa história é que quando a Bíblia fala de Naamã, na verdade está falando da gente mesmo. Nós é que somos os leprosos na história. Eu e você. Para a gente ser purificado, não existe assim uma balança em que você fala assim, não, mas ele fez o bem, mais bem do que mal, então ele merece ir para o céu. Não funciona desse jeito. Você vai pegar um avião. Escute. Você é bonzinho e perfeitão. Tá bom? Você vai pegar um avião. Na hora de você entrar, o que aquela moça no balcão do check-in te pergunta? Cadê o código localizador? Não é isso? Vai te dar um bilhete, não é isso? Você fala assim, não precisa de bilhete, não, eu sou bonzinho. Meu querido, você não vai entrar no avião de jeito nenhum sendo bonzinho. Você precisa pagar o preço. Tem um custo. Para você entrar no avião, precisa de um custo até por um copo de água fria. Irmão, você não vai deixar de receber galardão. Vai. Para você entrar no avião, você precisa apresentar o que? O bilhete. Você, por exemplo, que sofre. Você é coxa branca, Atlético, Paraná. Vai no estádio de futebol e fala assim, eu sou bonzinho, quero entrar. Vai para você ver. Segurança vai te chutar para fora. Quando menos. Para você entrar, você precisa do bilhete. Para a gente entrar no reino de Deus, existe uma marca. A Bíblia diz que nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. No dia em que nós cremos. Pastor, então significa que eu me converti, vai nascer asa aqui atrás e aparecer uma auréola na minha cabeça? Não vai, querido, não vai. Jesus disse que aquele que começou a boa obra é poderoso para terminar. Não é que você veio assim, levantou a mão, aceitou Jesus e tudo, pastor, mudou. Não é isso. Aquele texto de 2 Coríntios, capítulo 5, 17, diz, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas ficaram para trás. Está falando da divisão. Leia o texto todo, leia o capítulo todo, a divisão entre judeus e gregos. Havia uma confusão, e ele está dizendo, não, isso não tem valor nenhum. Não adianta ser judeu, não adianta ser grego, não adianta ser espiritual como judeu, não adianta ser inteligente como grego. O que vale é ser uma nova criatura, é disso que ele está falando. Mas diz que de glória em glória, acho que foi o pastor Marco que pregou aqui esses dias, que foi de paulada em paulada. Foi isso, pastor, que o senhor falou? Que Deus vai mudando a gente. Ele vai pegando o vaso, está torto, ele vai ajeitando o vaso, até que o vaso vai estar pronto. E quando estiver pronto, na estatura de varão perfeito, meu, se prepara que Deus vai te levar. Não vou ouvir um glória, não? Aí você fica quieto. Falou em morte, o irmão fica logo, ô pastor, que palavra é essa? Mas é o que a Bíblia diz, não é o que o pastor diz. Por fora, farda bonita, por dentro, ferida secreta. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes a sepulcros caiados, e que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estão cheios de hipocrisia e de iniquidade. Mateus 23, 26, 18, Jesus libera 7 ais. Ai de vós guias cegos, ai de vós hipócritas fariseus. A hipocrisia é um fingimento. Uma pessoa hipócrita é uma pessoa fingida, ela desempenha um papel como artista. Como um artista desempenha um papel. É assim. Gente hipócrita é gente que vive de aparência e que aparentemente está salvo. Mas Jesus diz para ele assim, você não está salvo. O que Deus trata na gente é o que está aqui dentro. O que Deus muda aqui dentro
é que vai funcionar na vida da gente. Você pega alguém que fala palavrão, você fala alguém que até para contar uma piada simples suja ela. A boca fala, gente, do que está cheio o coração. É do coração, do interior do homem que vem os homicídios, que vem os divórcios, que vem as amarguras, os ódios, que vem as palavras torpes, que vem os adultérios, vem daqui de dentro. Se o teu coração não se enche de Deus, a sua vida nunca vai ser uma vida que reflete Deus. Eu não conheço nenhum crente que não se mistura com a palavra de Deus e que não é uma pessoa vitoriosa no reino, que não é uma pessoa que é ativa, que vence com Deus. Eu não conheço. Se você se enche da palavra de Deus, Jesus diz, na verdade, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho dito. Automaticamente ele se purifica, automaticamente ele vai se excluindo de toda a imundícia. A purificação da lepra, ela vem assim, Lucas 5, de 12 a 14. Aconteceu que quando estava numa daquelas cidades, eis um homem cheio de lepra. Vendo Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo, Senhor, se quiseres, bem pode limpar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu, e ordenou-lhe que a ninguém o dissesse. Mas vai, disse, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para que sirva de testemunho. Lucas 5, de 12 a 14. Hoje, quando Deus olha para mim e para você, tudo aquilo que você... Está vendo que você está olhando para mim aqui? Você está vendo a minha fisionomia, a minha maneira de ministrar, você está percebendo como é que eu ando aqui no meio dessa plataforma, como é que eu reajo a vocês e como que vocês reagem a mim. Tudo que você vê em mim, Deus não vê. Qualquer atributo bom ou ruim, de valor ou de desvalor, que você olha para mim, Deus não olha. Quando o profeta vai ungir o próximo rei de Israel, ele fala assim, vai, pega o azeite, vai para Belém da Judéia, vai à casa de Jessé, o belemita, que você vai ungir o novo rei de Israel. E aí eu imagino o profeta Samuel aleluiado, vamos ter um rei, e ele chega, o que você espera de um rei? Porte físico de rei, aparência de rei, fala como rei, pelo menos tem que ter a idade para ser rei. E aí quando aparece o primeiro irmão, que ele fala, pô, tem pinta de rei, é bonitão, é um tipão de Israel, esse cara vai ser o rei. Quando ele vai ungir, Deus diz, não é esse cara, não te enganes. Porque Deus, ele não vê como o homem vê. O homem vê a aparência e Deus vê o coração. E ele fala, deve ser o próximo, e aí de repente acaba, e alguém fala assim, ou melhor, ele fala, sobrou mais algum filho? Tem mais um, mas ele não tem valor nenhum. É um garoto de 14 anos, cuida do rebanho, não serve para nada. Ser pastor era a última das profissões. A última delas. Era uma profissão desvalorizada, era profissão para mulher. Você sabe que quem cuidava das cabras de Jetro, quem era? A filha de Jetro. É por isso que quando Moisés encontra a filha de Jetro, é ela que está cuidando dos rebanhos. A mulher não tinha valor, então como ela não tinha valor, vai ficar com a profissão que não tem valor. Davi não tinha valor para os homens, para o pai, para os irmãos, mas para Deus ele era o cara. Quero dizer uma coisa para você. Talvez você se sinta esquecido. Você pensa que eu não vejo. Mas tem gente que sentou sozinho aqui hoje. E eu vi. Você quando escreve e coloca assim uma oração na caixa de oração, você pensa que eu não leio. Mas eu leio. E às vezes eu choro com você. Você acha que Deus não percebe, querido? Deus sabe que você pensa que está esquecido. Você vê a circunstância se movendo e você fala assim, Deus se esqueceu de mim.
Deus não está vendo. A minha humilhação, a minha vergonha, o meu medo, o meu abandono. Querido, Deus está vendo. Deus está vendo. E muito mais do que isso. Deus, Ele está pronto para responder. Deus, Ele espera o tempo certo. Eu fico imaginando José do Egito. José era o único filho obediente do pai. Único. Ele é colocado no fundo de um poço, vendido por 20 peças de prata. 20 peças nada, 20 moedas. Ele se torna prisioneiro, ele vai ser prisioneiro escravo. Ele vai ser, sabe aquela história de ser a parte ruim do cavalo do bandido que assaltou o Banco Central? É isso que ele era. Todo mundo se esqueceu dele, vírgula. Deus não se esqueceu. Se Deus tivesse ouvido a oração de José, quando ele foi para a cadeia, jamais ele seria governador do Egito. Deus teve que esperar o tempo. Espera o tempo. Continua perseverando. Não desista. Não desista. Espere no Senhor. Esperei com paciência no Senhor. Ele ouviu a minha oração. Tempo. Tudo tem um tempo determinado debaixo do sol. No tempo certo, o rei tem um sonho. E aí, 2 anos antes, José tinha interpretado o sonho do padeiro e do copeiro. E aí, um morreu, o outro ficou vivo. Aí ele se lembrou, por acaso, aquela jesuicidência, né? Por acaso, olha, meu rei, tinha um sujeito que interpretava sonho, traz ele aqui. Ele sempre sonhava o quê? 2 sonhos, não era isso? Ele sonhou com as vacas magras, com as vacas gordas. Ele sonhou com o céu, com 12 estrelas, com 12 feixes que se curvavam para ele. Sempre um sonho seguido do outro, um sonho seguido do outro. Aí o rei falou, qual foi o sonho? Aí o rei falou, eu vi lá 7 vacas magras. Ele falou assim, mas teve um outro sonho. Eu falei, esse cara é de Deus. Deus está te preparando. No tempo certo, Deus vai te dar a resposta que você está esperando. Naamã, ele vive numa casa de uma pessoa que ele tinha levado como escrava. As tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina escrava, que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora, se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. O testemunho dentro da dor da injustiça. Você está sendo perseguido, você está sendo abandonado, você estão fazendo alguma deslealdade, estão te traindo. Você sabe que aquela promoção era tua. E, a gente usa de pistolão, de peixada, de apadrinhamento. Você foi esquecido. Querido, Deus está vendo. Faça o seu melhor. Não devolva a ninguém o mal com o mal. Devolva o bem. Vire a outra face. Diga, não é que você vai chegar lá e vai ficar quieto, choramingando, vai reagir com amor. Se alguém te fizer o mal, reaja com bem. Se alguém te amaldiçoar, abençoe ele. Se alguém falar mal dele, diga que ele é uma bênção. Queridos, assim você vai ser filho do Pai que está nos céus. Aos teus perseguidores, ore por ele. Você vai ver como é que tudo vai mudar na tua vida. Em vez de ficar reclamando, ore por ele. Gente, eu tenho feito isso, eu vou dizer para você. É uma benção. É uma benção. Porque Deus responde a você do jeito dele e não do teu jeito. Veio, pois, Naamã e parou à porta da casa de Eliseu. Por que eu tenho que levar minha ferida até Deus? Porque ele diz isso. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Isaías 55, 6. Você tem um Deus disponível. O seu Deus não se cansa. O seu Deus, ele é pronto para te ouvir. É um Deus que não te interrompe. É um Deus que pode mover o céu em teu favor. É um Deus que pode fazer maravilhas.
que você não crê nele? Por que você não busca ele? Eu fico imaginando assim, como é que tem um monte de crente que não devia ser crente. Porque se você não crê que aquilo que Deus diz na Bíblia não funciona, por que você é crente? Me responde isso, querido. Por que você crê nesse teu Deus aí? Que se está escrito, é porque está escrito, e a palavra de Deus não volta vazia. Eu sempre digo isso. Eu sempre digo isso. Não está escrito na Bíblia, eu sei que está me ouvindo. Mas se a Bíblia dissesse que o homem podia voar, não está escrito. Ia terminar o culto e ia estar batendo asa aqui, meu irmão. Você tem que entender que aquilo que está escrito não foi para mim e para você. Se agarra naquela promessa. Se agarra naquela palavra. Se agarra naquilo que Deus te disse e fica firme até o fim. Sabe quem vence? Não é quem chega na frente, não é quem corre mais, não é quem mais esperto, não é quem mais inteligente. É quem persevera até o fim. Ao que perseverar, será dada a coroa da vitória. É para se arrastar mesmo, pastor. Não dá para correr, então se arrasta. Mas não para. O preconceito resiste ao Senhor. Porém, Naamã muito se indignou e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por se há em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Gente que acha que Deus tem que agir do jeito dele. Não, eu vou no culto, ali no culto, e é ali que Deus vai me abençoar. Gente, isso aqui é só um lugar onde Deus joga álcool na tua fogueira, meu. E se você não tem fogo, quem joga fogo sou eu mesmo. Mas é o lugar onde Deus te anima. É o lugar onde Deus te encoraja. É o lugar onde Deus faz você virar um valente. É o lugar onde você está desanimado, Deus fala... Interessante é quando Deus fala com Gideão, né? Gente, para você vencer um exército de problemas, só precisa de um valente. Mas aquele camarada era um covarde. Ele vai e está malhando, ele está malhando o trigo onde se prensa as uvas. Ele está dando uma desperto. Sempre roubavam que a colheita dele, eu vou fazer diferente, eu vou malhar o trigo num lugar onde eles não vão perceber, porque não é tempo de colheita de uva, é tempo de colheita de trigo, assim o inimigo não vai me roubar. É mais ou menos o seguinte, meu irmão, você está devendo para o banco, e o banco vai lá e faz assim no teu pagamento, ó, toma tudo. O que você faz? Não deposita no banco. Vocês já viram isso? Alguém já viveu isso? Você já viveu isso, você sabe do que eu estou falando. Você vai viver de quê? Aí aparece um anjo com o sujeito e diz assim: ó, varão valoroso. Eu fico imaginando se fosse de Mocó. Ele fala: Kuma? Ele ia olhar para trás e... Eu, varão valoroso? Você está doido. Eu sou da menor das tribos de Israel. E a minha família é menor dos clãs de Israel. Ele fala: é você mesmo que eu estou falando. E Deus começa a injetar fé nele. E ele começa duvidando. Fala assim: não, eu só vou acreditar se essa lã aqui, que está molhadinha, acordar seca. Aí não, agora eu quero ela seca. Aí em volta eu quero molhar. E foi testando e provando Deus de todo jeito até que chega uma hora que para enfrentar um exército... Gente, você não vai para a batalha com isso. Não vai. Ele peneira 32 mil homens, fica com 300, são os 300 de espada não, são os 300 de Gideão. E ali ele bota para correr e vence um exército dos midianitas. Por quê? Porque Deus fez ele lançar fora dele o preconceito. Aquela ideia de que Deus só age na minha igreja, aquela ideia de que Deus só age na minha fé, aquela ideia que Deus só age do jeito que eu quero, aquela ideia de falar assim: não, Deus só vai agir se eu fizer isso, se você fizer aquilo, se você tiver de bermuda não funciona, o teu cabelo tem que vir assim. Gente, joga isso fora, gente. Joga isso tudo fora. Isso tudo é preconceito. Na cabeça de Naamã, ele achava que o profeta ia chegar, botar a mão na cabeça, derramar óleo. O profeta não foi nem saudar ele. Nem saudar não foi. Ele é um general
mas ele se submete aos seus escravos. A escrava que estava na casa dele falou assim: se tu fosse lá em Samaria, o profeta lá de Israel ia te salvar, ia te curar. Ele obedece à escrava. Aí quando ele chega lá, o profeta não vem saudar ele, manda o servo dele, outro escravo. Banha aí 7 vezes no Jordão. Aí ele fica todo nervosinho, vou, bate o pé, faz beicinho, eu não vejo do meu jeito. Calma, calma, Naamã, que Deus vai fazer. Aí, para encerrar o servo dele, outro servo. Se Deus te pedisse alguma coisa difícil, você não ia fazer? Quem já fez aqui pagou promessa? Não, porque eu já paguei promessa. Gente, se paguei, gente, eu nem vou contar aqui. Nem vou contar. E nem vão contar o que eu fiz. Se Deus te pedisse alguma coisa difícil, você não ia fazer, ô general? Por que não faz então o que é fácil? Olha para mim, querido. Por que você não faz o que é fácil? Por que você tem que colocar tanta barreira? Gente que enfia Deus dentro de uma caixa e diz: não, Deus vai agir desse jeito. O Espírito, querido, sopra aonde Ele quer. Deus não é refém de religião. Deus, ele não fica preso porque alguém erra, porque um crente ali tropeçou, porque um outro deputado que diz que é crente falou uma bobagem. Deus não fica preso a isso. Ele é Deus e Senhor sobre toda a terra. Se você escolher, somente escolher, obedecer ao Senhor, querido, nada te será impossível. O poder está em Deus e não nas coisas. Não são porventura Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Preste atenção. Não é o lugar. Aonde devemos adorar? Em Jerusalém ou em Gerizim? O tempo é hoje, é agora. E Deus busca adoradores que nem adorem aqui nem lá, mas que o adorem em espírito e verdade. Deus não está preso num pedaço de terra. Deus não está preso numa água benta, querido. Deus não está preso numa fitinha colorida. Deus não está preso num crucifixo. Deus não está aprisionado numa fé, porque os homens disseram que é ali que ele vai ficar. Se você crê aquilo que é impossível, vai te acontecer, querido. Tem um testemunho assim que me impressiona, de uma mulher aqui da nossa igreja. Ela um dia, nós oramos com ela, o filho dela distante, não falava com ela, tinha brigado com ela, estava zangado. Alguma coisa aconteceu de anos, e ele sumiu, estava mais de um ano fora. Falei: me dá sua mão aqui. O que você quer que eu ore? Pastor, ora pela minha mão. Pelas 2 mãos? Sim. Eu vou orar sobre a cama do meu filho. E ele vai voltar. A fé não era minha, não, a fé era dela. Falei: em nome de Jesus, coloca o fogo do Senhor na mão dela agora. Aqui. Porque ela vai ungir aquele leito com a unção que está sobre ela. E eu concordo em nome de Jesus que o filho dela vai voltar. Eu fui para casa e eu esqueci dessa oração, eu oro por tanta gente. Quando foi na terça-feira, na reunião dos pastores, ela apareceu. Pastor, sabe o que aconteceu? Eu lembrei dela. Sabe o que aconteceu? Eu tinha uma placa antigamente aqui que me levaram. Essa placa estava escrita assim: eu já sabia. Eu vou pedir para fazer de novo essa placa. E essa moça, então, meu filho voltou. Eu orei por ele na sexta-feira e no domingo ele voltou. Você acha que sou eu? Você acha que é óleo da unção? Você acha que é sal grosso? Você acha que é o Rio Jordão? Querido, o milagre não é para a gente. O milagre é para Deus. É para que somente Ele seja exaltado. É para que somente Ele seja glorificado. Se alguém um dia disser que o fulano, o Beltrano, o pastor é milagreiro, foge. É tudo gente. Meu professor de seminário dizia assim: é tudo um monte de barro. E rebelde. Confia no Senhor. Você quer ser purificado?
Confia no Senhor. Você quer ser curado? Confia no Senhor. Você quer experimentar o impossível? Confia naquele que faz o impossível. Você quer trazer de volta o que se perdeu? Confia naquele que faz o impossível. E eu vou orar por você. Posso orar? E vou convidar você que está vendo a gente em casa, onde você estiver, ouvindo no rádio, no carro, se você puder agora, coloca a mão no seu coração. Feche teus olhos, igreja. Feche teus olhos. Eu quero fazer um desafio para você que está aqui. Muitos de vocês se encontram numa situação como se encontrou Naamã. Alguns teus colegas e amigas olham para você e te veem como um vitorioso. Mas você conhece as derrotas que você tem. As tuas derrotas morais. Você conhece aquilo que você vive e cada um dos seus limites e tropeços. E hoje Deus quer te convidar para você mergulhar e ser purificado. A sujeira de Naamã, ela ficou no Jordão. Ele não levou de volta para a Síria. O Jordão é um rio que vai desaguar no Mar Morto. Vai pegar a tua morte e vai levar para o lugar dela, para o Mar Morto. Feche teus olhos. Feche teus olhos. Essa noite você quer pedir para Deus te mergulhar. Te mergulhar numa unção, te mergulhar num rio que vai purificar a sua vida. Purificar o seu passado. Purificar as suas memórias que foram agredidas, violentadas, machucadas. Por um pai que você teve que foi terrível na sua vida. Por uma mãe que te desprezou. Por uma família, você olha para trás e diz, eu não tenho nenhum orgulho da minha família. Nem do lugar que eu nasci. Você olha para trás e você consegue ver que é sofrimento. E aquele sofrimento lá atrás te impede de você ser feliz hoje. Você quer mergulhar no Jordão hoje, querido? Você quer mergulhar no Senhor? Se você quer ser purificado, feche seus olhos, só levante sua mão e fique no seu lugar. Deus abençoe todos vocês. Deus abençoe a igreja. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Pode baixar sua mão. Deus abençoe. Eu vejo a sua aparência. E você também vê. O que há dentro de você? Por trás da farda de general, de professor, de advogado, de crente, de católico, de espírita, por trás dessa capa que existe de honestidade, eu queria que você mergulhasse no profundo dos seus pensamentos, nas vezes que você teve ódio, que você quis que o teu adversário morresse ou que sumisse. Olha para dentro do teu coração, meu querido, minha querida. Se você hoje quer entregar essa ferida para Jesus, levante sua mão em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Deus abençoe todos vocês. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Você quer receber Jesus como seu Senhor e Salvador? Aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Se você quer isso, levante sua mão. Não tenha medo. Deus abençoe vocês. Você quer fazer uma aliança com Jesus? Só levantar sua mão. Eu quero. Deus abençoe. Deus abençoe. Pode baixar sua mão. Por último, você que precisa de um milagre. Pastor, eu preciso mergulhar nesse rio. Existem outras coisas que me incomodam. Existem realidades, sonhos que morreram dentro de mim.
e realidades perversas que eu vivo hoje. Mas eu quero sair daqui com uma vida nova. Você quer isso, querido? Não tenha preconceito. É só você dizer para Deus. Se você quer isso, levante sua mão em nome de Jesus. Deus abençoe todos vocês. Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe toda a igreja. Pode abaixar as mãos. Pastor Marco, vem cá. Se coloque diante de Deus como você quiser. Se quiser se ajoelhar, se ajoelhe. Se quiser ficar em pé, fique em pé. Mas coloque o seu coração diante do Senhor. Ele te conhece. Senhor Jesus, nós convidamos o Senhor agora para entrar no nosso coração. Para entrar no nosso coração e fazer morada para sempre. Senhor Jesus, o Senhor conhece as aflições, as inseguranças, as incertezas, os medos, os desafios que cada filho teu está enfrentando hoje. Mas quando nós olhamos para o Senhor, o nosso coração se aquieta. Quando olhamos para o Senhor, a nossa esperança, ela brota dentro de nós e ela cresce, porque sabemos que o Senhor é santo, que o Senhor é bom, o Senhor é justo, o Senhor é fiel, o Senhor é verdadeiro. Não há Deus como o Senhor. E foram as tuas mãos, Senhor, que nos formaram. E o Senhor nos criou com tanto amor. E cuida de nós com tanto carinho. E eu quero pedir agora, em nome de Jesus, que o Senhor leve estes teus filhos aos vales verdejantes. Tu és o bom pastor. Só o Senhor pode fazer isso agora. Leva os teus filhos às águas tranquilas e dá a eles um refrigério na alma. Que todo o fogo das inquietações, que todo o fogo das lutas sejam agora apagados com a água do refrigério do Espírito Santo. Senhor, o Senhor disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai de mim o jugo que é suave e o fardo que é leve, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Senhor, os teus filhos estão aqui, e eles estão aqui para aprender com aquele que é manso e humilde de coração. Por isso, Espírito Santo, que nos ensina agora os teus filhos que estão neste altar. Ensina, Senhor, o que eles devem fazer. Espírito Santo, ensina. Espírito Santo vai guiando cada um deles na verdade. Capacita cada um deles com dons espirituais, a fim de que quando saírem deste santuário, deste templo, e voltarem para suas casas, não voltarão sozinhos, mas voltarão com o Espírito Santo, selados, mas também guiados, ensinados, capacitados, convencidos pelo Espírito Santo de Deus. Eu peço, Espírito Santo, que o Senhor coloque nestes lábios palavras que produzirão vida, palavras que transformarão os lugares aonde eles estão. Concordo que as palavras que saírem dos lábios destes teus filhos construirão nova realidade espiritual. Por isso, dei a eles, Senhor, a ousadia e a coragem para começar a anunciar aquilo que está no teu espírito. E tira deles agora toda a dor, tira deles todo o medo, tira deles toda a insegurança, tira deles toda a acusação, tira deles toda a culpa, porque sairão daqui vitoriosos, porque tem um Deus que é vitorioso.
sairão daqui felizes, porque a alegria do Senhor é a sua força. Sairão daqui com a cabeça erguida, porque o Senhor habita num alto e num sublime trono. Senhor, seja o Senhor entronizado sobre essas vidas, e que através dessas vidas, novas vidas sejam produzidas. Que sejam eles, Senhor, os instrumentos que o Senhor vai usar hoje e amanhã,